Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre a América do Norte, corrida para o Oeste e a Guerra da Secessão, tá? Nós vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX. Bom, durante o século XIX, os Estados Unidos viveram um período de grande expansão econômica, tá? Expansão populacional, territorial, o que fez com que os Estados Unidos se tornassem a grande potência que é hoje em dia. O primeiro passo desse processo foi a consolidação da independência norte-americana, tá? Lembrando que eram 13 colônias, independentes uma das outras, mas que pertenciam à Inglaterra. E esse processo de independência não foi fácil, tá? Essas colônias eram independentes entre si, mas elas obedeciam à coroa britânica, pertenciam e eram obrigadas a respeitar, a aceitar as ordens da coroa britânica. Então nós vamos começar falando sobre o Destino Manifesto, tá? O que foi esse Destino Manifesto? Isso vai ser uma justificativa, na verdade, que os Estados Unidos vai utilizar para expandir o seu território para o oeste. Como? O Destino Manifesto, ele então diz que Deus, né, no caso, ele vai dizer à população que Deus vai designar como missão para os norte-americanos de povoar toda a América, tá? É como se fosse um chamado divino. Como se a população tivesse sendo guiada por Deus a povoar toda a América. O nome disso é Destino Manifesto, tá? Isso virou até uma obra de arte, gente. Esse Destino Manifesto virou uma obra de arte, ele virou artigo científico, geralmente é uma imagem, né? Essa imagem, esse quadro foi pintado em 1872. O nome dessa pintura é Progresso Americano. Vocês já devem ter visto em vários livros que é uma representação de uma mulher com uma feição angelical. Embaixo do braço, se eu não me engano é o braço direito, ela carrega um livro e cabos, uns fios, né? Tipo cabos telegráficos, né? E aí, como se ela estivesse guiando. Aí tem uma população passando embaixo, né? É como se ela estivesse guiando a população para o oeste, tá? Isso é uma figura emblemática nessa matéria, tá? Quando a gente fala marcha para o oeste, a gente sempre tem essa imagem. É como se esse anjo estivesse guiando as pessoas para lá, tá? Isso foi uma artimanha do governo americano, tá? Não houve nada disso, não houve chamado nenhum, né, em especial. E foi o artifício que o governo americano achou na época de convencer as pessoas a se expandir os seus territórios para o oeste também, tá? E graças a esse Destino Manifesto, os Estados Unidos vão lançar políticas como, por exemplo, a doutrina Monroe. Em 1823, James Monroe, que era o presidente da época, ele lança uma frase também muito famosa, que também é totalmente presente em livros, né? É América para os americanos. E se a gente reparar bem, os Estados Unidos têm esse negócio do nacionalismo, né? Do amor exacerbado pela pátria. Isso é muito comum nele. Essa frase é graças ao final ali do período napoleônico, em que o Congresso de Viena e o Exército da Santa Aliança, o que vão fazer? Vão tentar interferir no processo de independência da América Latina. Os Estados Unidos, então, lançam essa política, né, do presidente James Monroe, mas é claro, né, que não é só para a Europa ficar longe, né? Lógico que não. Mas também para ficarem mais perto dos latino-americanos e também interferir economicamente e politicamente. A partir do século XIX, nós temos a expansão territorial, né, dos Estados Unidos. Tem territórios que são conquistados, tem
outros que são comprados. A gente vai ver que alguns também são comprados por um preço baixíssimo, enfim, alguns são invadidos mesmo, tomados à força. Então, gente, olha só, expandir para o oeste significa descobrir novas matérias-primas, né? Espaço para plantação, agricultura, ou até mesmo encontrar metais preciosos. Essa expansão se dá de várias formas, né? Tem a questão da guerra, conflitos que levam à anexação de novos territórios, você tem compra de novos territórios, enfim. É o que acontece em 1806, tá? Com a compra do território da Louisiana, que pertencia à França e é vendido para os Estados Unidos. Em 1819, foi a vez da compra da região da Flórida, que pertencia à Espanha, que tinha ali um caso, ali, um fator interessante nos Estados Unidos. É que essa região, ela dava fácil acesso para a região das Antilhas, na América Central, onde você tem a plantação de cana. Ou seja, na região onde hoje é o México, existia ali muitos colonos, tá? Norte-americanos, que vão fazer em 1845... os Estados Unidos anexam aos seus territórios parte dessa região que hoje é o Texas, tá? Que era próximo ali do Oceano Pacífico. Essa anexação do México acabou com uma grande acabou gerando, né, no caso, uma grande guerra com o México, né? Os Estados Unidos vai, no caso, vencer esse conflito, né? Anexando várias regiões que pertenciam ao México ao seu território. Em 1867, os Estados Unidos compram o Alasca, que pertencia à Rússia, tá? Por interesse de quê? De petróleo que havia naquela região. Bom, a partir da segunda metade aí do século XIX, esses colonos passam a ocupar territórios da Califórnia, territórios da Nevada, que eram regiões, no caso, que tinham muitos habitantes. E com a promessa que naquela região havia muito ouro, e de fato tinha mesmo, muitas pessoas migraram para o oeste para ocupar esse território. Naquelas regiões já existiam povos vivendo, né, no caso. E por isso, como é que dá o nome? Já existiam povos naquela região ali, né? Os norte-americanos, se achando superior à população que já existia ali, no caso os índios, o que eles vão fazer? Esses povos vão entrar em conflito com os Estados Unidos, vão ocorrer vários conflitos, né? Aqueles que sobreviveram ficaram ali à margem da sociedade. Dentro de um contexto ainda de expansão territorial, conflitos, nós teremos a política do Big Stick, tá? Essa política do Big Stick, que era a ideia de intervir militarmente caso fosse necessário dentro do país, tá? Que os Estados Unidos consideravam que estavam ali e não levavam, né, no caso, eles não levavam uma política, uma economia que favorecesse a eles ou ao próprio país, tá? Bom, mas economicamente, tá? Vamos continuando a falar nos Estados Unidos. No século XIX vai acontecer também um conflito dentro do próprio território estadunidense, que é que vai ficar conhecido como Guerra Civil, tá? Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Secessão você sabe que é a separação, né? Essa guerra ocorreu entre 1861 e 1865 e foi muito importante para a história dos Estados Unidos, tá? Ela deixa várias consequências, tá? Até hoje, tá?
A gente sabe, sim, que os Estados Unidos ainda correm muitos conflitos, né, por questões raciais, logicamente, né. A gente volta só um pouquinho, quando a gente fala em Guerra de Secessão, a gente volta só um pouco nas 13 colônias. Elas pareciam ser interligadas, né, mas não eram independentes umas das outras. Mas havia semelhanças e divergências entre essas colônias, as do norte e as colônias do sul. As do norte, as colônias do norte, eram voltadas ali a atividades industriais, enquanto as do sul tinha um perfil mais agrário, né, com plantações de algodão, enfim. E aí as brigas e divergências entre essas colônias, elas vão logo aparecer, tá? Vão aparecer taxas alfandegárias, os impostos. Tinha também a questão escravista, principalmente a questão escravista, mas na verdade foi uma grande questão para que houvesse esse conflito entre o grupo de colônias do norte e as outras, né, as colônias do sul. O norte, como era mais industrializado, tinha seu interesse na abolição da escravatura, tá? Porque queria que tivesse uma mão de obra livre, porém assalariada. Enquanto a do sul, o que queria? Não queria que as pessoas fossem livres, eles continuavam apoiando a escravidão, né? Não queriam a abolição da escravatura, para que continuassem o que? A usar a mão de obra escrava nas suas terras, tá? E para tentar num acordo, foi criado um documento chamado Compromisso de Missouri, tá? Nesse acordo ficou determinado que todo estado que surgisse acima de um paralelo, eles meio que dividiram o mapa acima do paralelo e abaixo do paralelo, tá? Aquelas que ficassem na parte de cima do paralelo, 36 graus, né? Esse negócio de mapa que eu não entendo muito. Seriam estados, né? Seriam abolicionistas. E os estados abaixo seriam escravistas. Os de cima apoiariam a liberdade e os de baixo continuariam apoiando a escravidão. Apesar desse apoio todo, desse acordo, quando foi em 1849, foi feito no estado da Califórnia, o estado da Califórnia entra com um pedido no Congresso para que o seu estado seja abolicionista. E a Califórnia está abaixo, tá, desse paralelo, daqueles estados que seriam apoiadores da escravidão. A Califórnia não quer continuar apoiando a escravidão. E isso, no caso, a lei para a Califórnia, ela foi aprovada e a Califórnia consegue, mesmo abaixo do paralelo, daquela tal linha paralela, se tornar um estado, né, que não apoiava a escravidão, tá? Essa aprovação gerou descontentamento em várias colônias, tá, que apoiavam a escravidão. Em 1850 foi criado um outro documento, tá? Era o Compromisso de 1850, que dizia que qualquer estado que surgisse a partir dessa data escolheria se queria ou não ser a favor ou contra a escravidão, tá? Em 1860, o presidente Abraham Lincoln é eleito, né? Ele era abolicionista e ele fazia uma forte campanha a favor do fim da escravidão. Os estados do sul, então, o que ele faz? Não gostou, né? O presidente não tinha que intervir, né? No caso, o pensamento deles era esse, mas logicamente que um presidente precisa intervir nas questões raciais, e ele era abolicionista, e eles não gostaram disso, os estados do norte não gostaram disso, e então eles vão dizer que estão em recessão, tá? Ou seja, eles querem se separar dos Estados Unidos. E aí, a ideia era criar um outro estado, né? Um outro país dentro do país, dentro dos Estados Unidos, com esses estados do sul, que vão passar a se chamar
Estados Confederados, tá? Estados Confederados, porque esses Estados Confederados, no caso, eles querem a separação do Norte, querem separação dos Estados Unidos como um todo, porque eles não querem ser apoiadores da liberdade. Eles querem continuar com a escravidão. Então, Abraham Lincoln tenta resolver de uma melhor forma. Ele não consegue, tá? Ele não vai consegue e acontece de fato uma guerra onde o Sul leva, de uma certa forma, algumas vantagens, tá? Até mesmo pelo território, pela geografia do território. Mas a população do Norte estava em maior número do que as pessoas do Sul. E lembrando que o Sul, a maioria eram escravizados, tá? E então o presidente toma outras medidas para conter esse conflito. O primeiro foi em 1862, chamado de Homestead Act, que era o quê? Doação de terras para o oeste, para quem fosse viver naquela região por 5 anos, tá? Sem uso de escravos, tá? E a segunda medida foi a abolição da escravidão em 1863, que permitia a participação dos negros no exército, desculpa que me foge às vezes as palavras, né? Permite o ingresso, né, dos negros no exército. E aí o que os negros fazem? Aqueles negros que saíram do Sul entrarem no Norte, tá? Tudo isso é permitido. Mesmo com a abolição da escravatura, os negros continuam sofrendo com a discriminação, ganhavam menos que os brancos, eram marginalizados, às vezes não podiam frequentar os mesmos locais públicos, às vezes nem sentar no mesmo restaurante ou passar na mesma calçada. Isso tudo acontecia com os negros naquela época, tá? Depois de 4 anos de conflito, a Guerra da Secessão chegou ao fim, né? Em 1865, com os Estados Unidos sendo incorporado, os Estados do Sul, desculpa, sendo incorporado novamente à União, né? Ou seja, aos Estados do Norte. Eles se rendem, são obrigados, no caso, a voltar, né, a se unir e se tornar um país só. Lembrando que essa situação dos negros não foi nada fácil, mesmo com o fim da guerra, e ainda existiram grupos, né, como o Ku Klux Klan, que perseguiam negros, perseguiam quem fosse aliados dos negros. Eles promoviam linchamentos, morte, violências bárbaras com os negros, tá? Então esse grupo maltratou muito, né? E eles andavam encapuzados, enfim. Essa questão, como eu falei no início, sobre a questão do racismo, persiste, infelizmente, não só nos Estados Unidos, né? Mas nos Estados Unidos isso é uma coisa muito presente, tá? Nesse conflito aí morreram mais ou menos umas 600 mil pessoas. O presidente Abraham Lincoln foi assassinado por um sulista que era, né, no caso, apoiador da escravidão. Após 5 dias após o fim da Guerra da Secessão, ele é assassinado, né? E isso demonstra que esse acirramento entre o Norte e o Sul de fato ainda existia, mesmo que juridicamente, né, os estados estivessem se unidos novamente. Eles mataram um sulista, matou o presidente, ou seja, porque o presidente, na verdade, deu total apoio àquela região norte que era contra a escravidão. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e a gente continua nas nossas aulas online. Um beijo, fiquem com Deus.